Março, com mais uma edição do Panorama Esportivo. Para nossa satisfação e alegria, hoje recebemos em nossos estúdios, aqui no Complexo da FESPORT, duas das mais importantes figuras e conhecedoras do esporte de Santa Catarina, os agentes da FESPORT, podemos assim, os que atuam na área da gerência de esporte e rendimento da Fundação Catarinense de Esporte, a FESPORT. À nossa direita, Dárcio de Saules, e à nossa esquerda, Oswaldo Junclaus. Essa dupla que, no decorrer da semana passada, se deslocou para o oeste do estado e também o Planalto Serrano, onde cumpriram uma agenda de vistorias de visualização das competições que irão acontecer no calendário da FESPORT nesta temporada de 2015. E duas importantes competições, sendo a principal dela, os Jogos Abertos de Santa Catarina, que vão acontecer na cidade de Joaçaba, nas cidades, de Joaçaba limítrofes, as três cidades, Joaçaba, Luzerna e Erval do Oeste. Boa noite, Oswaldo Junclaus, tudo bem com o senhor? Boa noite, Júlio, prazer estar aqui com vocês, parabéns pela iniciativa, mais uma vez você abrindo um espaço, juntamente agora com Braga, também nosso colega até final de 2014 aqui junto à FESPORT. Eu tenho certeza que o esporte amador, os eventos do governo do estado, o sistema esportivo de Santa Catarina vai estar muito bem divulgado e prestigiado aqui nesse espaço. Muito bem, boa noite, Dárcio, tudo certo? Boa noite, Júlio, é um prazer estarmos aqui. O Oswaldo já falou bem, você tem sido um grande parceiro do esporte amador catarinense. E nada mais justo do que, em sendo convidado, estarmos aqui. A gente aparece de bico de vez em quando para dar uma olhada no que você está fazendo, mas hoje na condição de convidado. Muito bem, serão sempre bem-vindos. A gente tem uma relação muito próxima, não só de amizade, mas como profissional também. Conterrâneo também, né? Conterrâneo também, tem tudo um pouco aí. Bom, deixa eu começar, já que eu comecei por aqui, vou voltar aqui com o Oswaldo. Oswaldo, que avaliação você faz da visita deste período que vocês fizeram principalmente em Joaçaba, Luzerna e Erval do Oeste? Bom, a avaliação a princípio positiva, Júlio, e não poderia ser de forma diferente, porque a região, principalmente a região de Joaçaba, e aí falando também de Luzerna, Erval do Oeste e também Erval Velho, já em várias oportunidades, 5 vezes, Só me tira uma dúvida. Realizou o evento. Erval Velho também está no contexto? Também tá no vai, circuito? não oficialmente, mas nós vamos utilizar para a realização de 2 modalidades, um implemento novo que eles têm em Erval Velho, um ginásio 40x20, em excelentes condições, tem 2 anos de uso somente, e também o remo, uma região, um espaço espetacular, uma lâmina de água fantástica para fazer a modalidade. É mesmo? O Rio do Peixe? Na verdade eles chamam de alagados. É uma, não diria uma represa, mas é um lago que está sendo explorado inclusive para veraneio, casas de campo ao redor, enfim, um espaço muito legal que vai, não tem muita interferência de vento a região, então uma lâmina, um espelho da água muito legal que o remo vai poder utilizar para a competição da modalidade. Se o remo sobreviver até lá, Sobreviver até lá, Mas, de forma geral, a expectativa é muito boa, Como foi no início da minha fala, a região Joaçaba já realizou por 5 oportunidades, eles têm uma dificuldade hoje na questão da pista de atletismo, A pista que foi construída para os Jogos Abertos, se eu não estou equivocado, de 88, o clube comercial hoje já não apresenta as condições ideais, não só o campo atlético, mas toda a estrutura de logística em volta. E a universidade está com uma pista praticamente, não diria pronta, porque os setores ainda devem ser construídos, mas num outro ambiente, um complexo esportivo da UNOESC, lá em cima da universidade, muito legal, onde vai também agregar outras modalidades. Nós teremos 9 torneios em disputa naquela região, num raio de aproximadamente 300 metros. E também com a pista, esperamos que concluída, com a construção dos setores, para as provas de campo,
Então acho que vai ficar muito legal. Viemos bastante otimistas porque tivemos uma reunião com a presença dos 3 prefeitos municipais e todos os membros da CCO, da comissão organizadora. Enfim, além de tudo isso que eu falei anteriormente, Joaçaba tem um corpo técnico também muito, muito legal, né? Apesar do professor Edinho não estar mais à frente desse grupo, mas existem pessoas com muito know-how, muita experiência na área de realização de eventos esportivos. É óbvio, eu havia até comentado com Braga, em off aqui fora do ar, que não dá e seria injusto você querer fazer algum tipo de comparativo, né, Júlio? Nós viemos de dois eventos na região leste do estado, em Blumenau e Itajaí, que é uma outra realidade. A região centro-oeste do estado, até historicamente, ela tem uma carência, né, e não seria diferente na área esportiva. O que nós ganhamos lá e o que eu acho que é positivo e que nos anima é que Joaçaba tem uma grande história com relação a esse evento. E eu tenho dito lá em Joaçaba, quando tive oportunidade, que Joaçaba não pode fazer o evento simplesmente por fazer o evento. Joaçaba tem que oferecer algo mais, né? Então eu acho nesse sentido é que a CCO e os 3 prefeitos muito imbuídos, comprometidos com a causa, é que nós poderemos fazer novamente em Joaçaba um belo evento. Muito bem, deixa eu voltar aqui com o Darcio. Darcio, foi em 1900 ou 2000, na década, no início do século, que você atuou como coordenador no último Jogos Abertos. Não, eu tenho uma história legal nos Jogos Abertos. Eu tenho 4 Jogos Abertos já, desses 5 que foram realizados. Em 88 eu fui como técnico, em 89 eu já comecei a integrar a equipe na área da apuração, fui convidado para... naquela época a FESPORT ainda não existia, mas a coordenação do evento me convidou para realizar a apuração. Depois, em 98, também fui daí coordenando a equipe de apuração. E em 2006, que foi a última, na época... 2006. Eu era o gerente na época do esporte de rendimento e... Foi o coordenador geral. O coordenador geral na época foi o Djalma, né, que era o nosso diretor. Djalma, que é do vôlei, o Djalma Cardoso. Cardoso. Então eu tenho uma boa história já com relação aos Jogos Abertos em Joaçaba. O Oswaldo participou, acho que de todos. O Oswaldo foi como atleta mais cedo. Não, o primeiro foi em 79, né? Porque o Oswaldo é do século passado, nós somos do atual. Nós mais jovens, né? É verdade. Não, meu início foi em 88 também. 88, 89, aqueles 2 seguidos. Depois isso. Em 98 e aí 2006, esses 2 últimos como dirigente da FESPORT. Eu volto à pergunta, quando fiz referência ao seu passado em Joaçaba, o que tem de novo, de diferente em relação ao período que você atuou como coordenador geral lá? Olha, a estrutura do município, se nós olharmos, houve uma perda. Nós perdemos um espaço ali do Ivo Silveira, o campo municipal, que a prefeitura hoje derrubou aquilo tudo e vai tornar uma área de lazer para o município. Um espaço muito bacana, tem uma planta bastante interessante para a comunidade. Claro, houve muita resistência para que isso acontecesse, mas o prefeito esteve visitando, quando nós realizamos Jogos Abertos em 2012 em Caçador, mas foi em Blumenau. Foi em Blumenau. Nós fomos almoçar no alojamento de Joaçaba. Ele foi conhecer essas estruturas de parques que estão sendo oferecidas, como Criciúma também tem, e achou muito bacana a ideia. E como aquela estrutura demandava um recurso muito grande para a recuperação, são construções da década de 60, 70, até anteriores a isso, então ele optou por derrubar e construir ali um espaço. Mas houve, por outro lado, alguns ganhos. A própria universidade investiu, adquiriu a estrutura do SESI, construiu um ginásio muito bacana lá, que é uma boa capacidade de público, por volta de 4.000 pessoas, uma quadra oficial 40x20 com palco. E essa estrutura que o Oswaldo mencionou, que vai ser utilizada e que nós realizaríamos ali várias modalidades,
era o complexo antigo do SESI. A pretensão é de se construir uma pista de BMX ali. Isso, também, dentro do 10 de maio, do 10 de maio. Que é ao lado ali. Já temos a piscina e as quadras de tênis, também no 10 de maio, ao lado do complexo da UNOESP. Tem semiolímpica lá? A piscina tem. Semiolímpica, fechada. Não precisa deslocar para Blumenau nem para lá? Não precisa. Não. Então, vai ficar um espaço bastante interessante, que você a pé poderá assistir bocha, bolão, handebol, voleibol, ver o atletismo, o próprio ciclismo. Então, o triatlon vai ser realmente triatlon ou duatlon? 3 provas de ciclismo no mesmo espaço. No mesmo espaço? No mesmo espaço. Então a pergunta praticamente uma Vila Olímpica. Tem local lá para natação para cumprir o triatlon? Tem, né? Tem. Já foi realizado, vai ser em Luzerna. No Rio do Peixe, a natação. Isso, Então, os espaços assim, em que pese a perda desse ginásio, mas era um ginásio muito antigo também, os Ivo Silveira do Estado são quadras de 28 por 15, já não atendiam mais a demanda das modalidades. Hoje o handebol, o salão, são quadras de 40 por 20, né? Muito apertadinho hoje para se fazer, inclusive o voleibol. Ele tinha uma altura muito boa, mas tecnicamente o entorno da quadra já não oferecia mais a condição necessária. Muito bem. Oswaldo, você deu uma deixa aí na sua intervenção falando de que a cidade ou as cidades, os gestores esportivos daquela região precisam fazer algo mais. O que você entende por algo mais? Bom, talvez nesse aspecto não só aquela região, né, Júlio? Eu acho que fazer o algo mais, por exemplo, o que o Darcio narrou com relação a esse novo implemento que está sendo colocado para a sociedade, e isso também no Conselho Estadual de Esportes nós temos discutido muito sobre isso. Só para lembrar, o Oswaldo é integrante do Conselho Estadual de Esportes, é um membro, é um conselheiro, né? Eu estou falando exatamente desse parque de lazer que dentro do parque, além da pista de caminhada, existe outros implementos voltados à atividade física. O que o prefeito fez, nós tivemos, como o Darcio lembrou bem, a oportunidade de conhecer a planta, nós o cumprimentamos pela coragem dele. Então, muitas vezes cabe ao gestor tomar uma iniciativa que no primeiro momento parece loucura, porque há um desgaste, sem dúvida, um desgaste político muito forte, pela história do Silveirão, pela história do Oscar Rodrigues da Nova. Quem não lembra do time do Joaçaba participando de competições do futebol catarinense? Então tem toda uma história, e se tratando de dois espaços com essa história toda, ser arrojado para não, eu vou ter um desgaste no momento, mas eu tenho a convicção, né, por enxergar os bons exemplos que o Darcio citou, e aqui em Santa Catarina nós temos Criciúma, temos aqui em Florianópolis no Parque de Coqueiros, temos lá em Caçador um parque municipal maravilhoso, enfim. E uma ideia que deu certo nos países de primeiro mundo, digamos assim, a ideia do parque, né? Além da cultura, da atividade física, de vender essa ideia positiva, o encontro da comunidade ali naquele lugar. Então eu vejo os gestores muitas vezes faltam copiar, assimilar os bons exemplos, claro, cada um dentro da sua realidade financeira, realidade cultural, mas poder ter a iniciativa de muitas vezes arrojar um pouquinho mais, né? E nesse aspecto eu acho que a grande carência que nós temos, e não só para aquele dirigente que é o gestor municipal do esporte, mas também para as federações esportivas e para nós, corpo técnico da FESPORT, de quem é responsável para conduzir as atividades esportivas do governo. A capacitação seria fundamental. Eu acho que é o nosso, Júlio, nosso grande calcanhar de Aquiles aí, a capacitação. Nós precisamos capacitar para podermos enxergar um pouco mais, não só da nossa realidade, de nos situarmos melhor, mas podermos buscar exemplos positivos que deram certo e viabilizar de alguma forma a implementação desses projetos. Muito bem. Depois do intervalo comercial, a pergunta que não quer calar. 3 cidades envolvidas numa edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Vai trazer algum prejuízo? Vai complicar a logística da realização do evento?
é a resposta que vamos ouvir do Dárcio de Saules na sequência do Panorama Esportivo. Em 1 minuto a gente volta.